coisa mais importante a fazer, e vocês vão ver que ultimamente nós temos pregado algumas coisas que vai chocar com aquilo que nós aprendemos do passado, e nós precisamos, irmão, de renovar a nossa mente. E nós aprendemos, lá está, como eu disse, que a coisa mais importante nós tínhamos de fazer era agora começar a vir à igreja, era ler a palavra, era fazer tanta coisa. Voltava sempre para as obras, voltava sempre para santificar, tudo isso. Mas, pela palavra de Deus, eu tenho visto que a coisa mais importante a fazer depois de ser salvo é anunciar o Evangelho de Jesus. Irmão, não há obra mais importante, não há trabalho mais importante do que anunciar a salvação. Anunciar as boas novas. E esta reunião de hoje eu estava a pensar qual era o propósito para vocês, o que é que vocês poderiam tirar desta reunião, o que é que eu poderia tirar deste ensino. E eu resumi em 3 propósitos, em 3 objetivos muito, muito específicos que eu quero que esta lição de hoje possa fazer na sua vida e na vida daqueles que estão a ouvir, na minha vida também. O primeiro é, em primeiro lugar, mais uma vez, termos a oportunidade de falar que a salvação está em Jesus. A salvação, a vida eterna, está em Jesus. Salvação, Cristina, mas o que é isto de salvação? O que é isto de vida eterna? O que é isto? A Bíblia fala que todos nós vamos morrer. Quem é que está aqui que sabe que vai morrer? Todos nós vamos morrer. É a coisa mais certa que nós temos, é que se nós nascemos, é que um dia vamos morrer. Seja com 50 anos, seja com 5, seja com 2, seja com 100 anos, nós vamos morrer. E Jesus veio cumprir um propósito de reconciliar o homem com Deus. Reconciliar, sim, porque nós estávamos voltados para Deus, nós não estávamos de costas voltadas para Deus por causa do pecado. Sabemos que Deus criou Adão e Eva, sabemos que Adão e Eva pecaram, e por causa desse pecado que entrou na terra, você e eu nascemos escravos do pecado, escravos da natureza do pecado. E Jesus veio, com a sua morte, com a sua ressurreição, Jesus veio abrir um caminho para cada um de nós termos um relacionamento com Deus. E salvação, vida eterna, está em crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é Deus, que Ele morreu, que Ele ressuscitou. E depois há uma pergunta na Bíblia: crês tu nisto? E estava a pensar, como é que nós podemos crer? Como é que eu posso crer assim em Jesus? Quem é que está aqui que teve história na escola, quando era na escola? E alguém uma vez lhe disse que o primeiro rei de Portugal foi Afonso Henriques. Sim? Quem é que já via Afonso Henriques? Algum de vocês viu Afonso Henriques? Nunca ninguém viu. Mas alguém escreveu que Afonso Henriques foi o primeiro rei de Portugal e foi continuando de geração em geração até chegar aos nossos dias de escola, e aprendemos que Afonso Henriques foi o primeiro rei de Portugal, e para nós é um fato adquirido, nós acreditamos nisso. Eu acredito nisso, porque é que eu hei de duvidar? Se alguém aprendeu no passado, viveu no passado e está escrito, pronto. E acreditar em Jesus, irmão, é você ouvir isto que eu estou a dizer, ouvir que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu. Quem é que acredita que Jesus é o Filho de Deus? Quem é que acredita que Jesus é Deus? Quem acredita que Ele morreu e ressuscitou? Está a ver? A salvação é isto. E então, esta reunião de hoje, o propósito número 1 é, mais uma vez, nós darmos o Evangelho, é exortar a cada um de nós a fazermos a obra para a qual Deus nos chamou, que é continuar a anunciar o Evangelho. E é também outra coisa, irmão. Você pode se identificar num propósito, ou em 2, ou em 3, mas para mim, o mais importante para mim é o terceiro. Para mim, no momento em que eu estou hoje, é trazer paz ao meu coração, que quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento da semente da salvação é Deus. Amém? Então vamos à Bíblia, vamos ler alguns versículos. E vamos começar por João 4. Gosto muito do Evangelho de João, porque quase todo ele é Jesus a falar.
E vamos ler aqui alguns versículos que são importantes. João 4. Pronto. No versículo 6 diz assim: e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. E era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Só para você entender, os samaritanos eram considerados uma raça de segunda, digamos assim. Foram nós hoje temos este preconceito em relação, algumas pessoas têm, em relação aos ciganos, são considerados assim uma raça meia duvidosa, digamos assim, que nenhum cigano me ouça. Mas era assim que os judeus olhavam para os samaritanos, eles não eram considerados uma raça pura, digamos assim. E Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. E depois passa para o versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Você está a ver? Aqui, Jesus estava-se a declarar a ela que ele era o Messias, que ele era o ungido, que ele era o Filho de Deus. E sabe o que aconteceu? Ela creu. Ela creu. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia ninguém lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E ela fez o quê? O que é que ela começou a fazer? Ela começou a anunciar Jesus. E ela disse: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Porventura não é isto o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Veja que a mulher teve um encontro com Jesus. Jesus apresentou-se a ela. Ela creu no que Jesus disse. E ela foi à cidade e foi falar, foi dar testemunho, foi anunciar que ela tinha conhecido Jesus. E o que aconteceu? Os homens vieram com ela. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheçais. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede, as terras já estão brancas para a ceifa. Diga assim: as terras já estão brancas para a ceifa. E Jesus aqui estava a falar não de terreno. Jesus não estava a falar de um campo de trigo. Ele estava a falar num sentido, estava a falar em parábola, estava a falar num sentido comparativo, que o mundo está pronto para que a palavra de Deus seja semeada.
E eu a estudar esta lição, irmão, eu fiquei de veras triste, porque nós queremos fazer o trabalho de Deus, mas não queremos fazer o nosso trabalho. E nós já vamos chegar lá e você vai ver como tenho razão. No versículo 36. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste, outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Porquê? Muitos daquela cidade, eles creram em Jesus pela palavra daquela mulher. E o que será que a mulher foi dizer a eles? O que será que nós precisamos de dizer ao mundo lá fora? Ela simplesmente disse, olha, aquele homem, o Cristo, aquilo que nós estamos à espera, eu o conheci, ele está ali, ele é real. Ela foi dar testemunho de que ela conheceu o Salvador. E eu estava a pensar, estava a olhar para cada um de nós. E se nós temos verdadeiramente a alegria da salvação, nós precisamos de partilhar o Evangelho com os outros, irmão. Sabe uma coisa? Nós não precisamos de convencer ninguém para vir à igreja. Nós não precisamos de convencer as pessoas, olha, tens que ir a uma igreja cristã. Não precisamos de convencer, estar a perder tempo a convencer que a Bíblia é a verdade. Nós não precisamos de entrar em discussões, tirateimas, para provar às pessoas que nós estamos no caminho certo. O que nós precisamos de dar às pessoas é o plano da salvação. De que é que serve nós convencermos uma pessoa para vir, tens que vir à igreja, tens que vir à igreja. Eu já deixei desse discurso. Eu já não tenho esse discurso. Porque onde é que está o joio? Alguém me sabe dizer onde é que está o joio? Onde é que estão os falsos profetas? Onde é que estão os falsos irmãos? Está dentro da igreja. Por isso é que serve, tens que vir à igreja, tens que vir à igreja. Não, o que nós temos que pregar é que a pessoa se arrepende de todos os caminhos que a pessoa pensava que levava a Deus e que não leva. O que nós precisamos dar é que Deus amou a ti. Deus amou a cada um de nós de tal maneira que Ele deu Jesus. Ele me amou a mim de tal maneira que Ele enviou Jesus para ir à cruz no meu lugar, para morrer no meu lugar, para ressuscitar e para me dar a sua vida. E depois, sabe o que é que vai acontecer? É Deus que vai tratar de todos aqueles que creem nesta palavra pela fé. É Deus que vai tratar de ajuntar as ovelhas que são dele no rebanho que Ele quer. E isso a mim, irmã, isto trouxe uma tranquilidade ao meu coração. Sabe porquê? Se nós estivermos a fazer aquilo que Deus nos manda fazer, nós não nos precisamos preocupar, porque Deus vai dar crescimento. Deus vai convencer, Deus vai acrescentar à igreja todos aqueles que vão se salvar. É Deus que vai fazer isso. Por isso é que eu estava a dizer no início que nós queremos convencer as pessoas. Quem é que está aqui que já tentou convencer pessoas? Nós já tentamos. Mas tens que ver. Nós queremos fazer esse trabalho. E eu pergunto, quem é que convence? Quem convence é o Espírito Santo, irmão. Quem é que dá crescimento? É Deus que dá o crescimento. Quem é que acrescenta? É Deus que acrescenta. Ou seja, nós estamos aqui, nós estamos a pensar mal, nós estamos a fazer as coisas erradamente, nós estamos a fazer as coisas ao contrário daquilo que a Bíblia nos fala para fazer. Quem acrescenta, quem convence, quem dá crescimento, é Deus que faz isso. O nosso trabalho é só um. O nosso trabalho é só um. E nós queremos fazer o trabalho de Deus, que é convencer, que é trazer, que é convencer a pessoa, mas não queremos fazer o trabalho que é de dar Jesus. Dar Jesus. Quem é que está aqui que deu Jesus esta semana? Se calhar nenhum de nós deu. Se calhar nenhum de nós, ou bem poucos de nós, falamos a alguém, olha, Jesus é que salva. Tu acreditas em Deus? Toda a gente vai dizer que acredita em Deus. Ok. E tu sabes que Deus te ama? Sim, eu sei que Deus te ama, sei que Deus me ama. E sabes como é que Deus provou o seu amor por ti? Se você fizer esta pergunta, as pessoas já não vão saber responder.
Está a ver uma maneira tão fácil de nós metermos conversa com alguém? Tu acreditas em Deus? Sim, acredito. Diga-me qual é uma aderência não acredita em Deus. São bem raros. Acreditas que Deus te ama? Acredito. E como é que Deus provou esse amor por ti? Como é que tu sabes que Deus te ama? Já não vou saber responder. E aí nós damos. Olha, Deus te ama. Deus provou o seu amor por ti quando Ele deu Jesus. Quando Ele enviou Jesus à cruz. E por causa disso tu não precisas mais estar separado de Deus. O Evangelho é simples, irmão. Nós é que complicamos a coisa. Nós é que entramos em tanta coisa. Tens que vir à igreja, tens que fazer. Tomara todas as pessoas em que nós damos Jesus realmente acreditem em Jesus como esta mulher acreditou. Porque se realmente do coração eles acreditarem em Jesus, irmão, não se preocupe, que é Deus que vai acrescentar ao rebanho dele, as ovelhas que são dele. Porque quem é ovelha conhece a voz do seu pastor. Faz sentido ou não? Faz sentido. E nós andamos a todo o tempo, e às vezes é uma canseira, e eu às vezes percebo porque é que Jesus dizia, olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E então porquê que às vezes as coisas tornam-se tão pesadas? Porque nós não estamos a fazer, não estamos a carregar o fardo e o jugo de Jesus. Porque estamos a querer fazer o trabalho de Deus e não estamos a fazer o nosso. Ok? Vamos abrir em Mateus 28. E vamos ver pela boca do próprio Jesus o que é que ele disse. Mateus 28. Eu vou só acabar de ler aqui o que eu estava a ler em João, que diz assim, muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. E depois de ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com ele e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Tão fácil. A mulher só foi e disse, olha, eu conheci Jesus e eles creram. Eles creram na palavra dela. E depois, porque eles experimentaram Deus, eles disseram ao mulher, olha, já não é por aquilo que tu disseste que nós acreditamos, mas porque nós próprios podemos sentir. Porque quando há arrependimento de verdade, quando há conversão de verdade, a pessoa tem um encontro real com Jesus. E o encontro real com Jesus, irmão, nós estamos habituados, e estava a falar há dias, que nós vimos de um background pentecostal, em que parece que tudo tem que ser grande, tudo tem que ser coisa, mas não é assim. A pessoa, nós podemos ter um encontro real com Jesus quando estamos a tomar banho, quando estamos a conduzir, quando estamos... É um momento, porque acreditar em Jesus é um momento, é uma decisão. Você que veja a história de Saulo, quando ia a caminho de Damasco, foi no momento. Ele conhecia os cristãos, ele fazia perseguição aos cristãos, ele ouvia falar de Jesus, como muitos de nós ouvimos, como muitos dos nossos familiares ouvem, e bastou um momento para o Saulo se converter. E quando a pessoa se converte, sabe que se nota. Eu sei exatamente o dia em que o Stephen se converteu. E eu digo-lhe uma coisa, não foi quando ele foi à igreja. Nem foi quando ele foi consagrado diácono. Nem foi quando ele fazia todas as coisas. Foi quando ele estava sozinho, num momento mau. Eu vi. No dia a seguir eu vi, ele está diferente. Converteu-se. Porque quando há conversão, é isto, olha, já não é pelo teu dito, não é por aquilo que tu estás a tentar me convencer, não é por o fazer, porque nós pomos isso, nós dizemos para ser, agora que eu sou salvo, o que é que eu tenho que fazer? Anuncia Jesus. E uma coisa que esta mensagem engloba tanta coisa. Irmão, não há nada na Bíblia que diga que para você chegar a um patamar de maturidade espiritual, você tem que ser diácono, ou tem que ser pastor, ou tem que ser alguma coisa. Não. Não é esse o plano de Deus para nós. O plano de Deus para nós é que nós façamos a obra que Deus nos enviou para fazer. E a obra que Jesus deixou foi muito clara. Quer ver? Já estão aí em Mateus? Veja a ordem que Jesus deixou. Não foi o apóstolo Paulo.
nem João, foi Jesus que disse. No versículo 19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Então, aquilo que nós temos que ir fazer, a obra que Jesus achou para nós fazermos, que até é conhecida em todo o mundo como a grande comissão que Jesus achou, é ir e pregar. Ir e ensinar. Ensinar o quê? Ensinar que salvação é só através de Jesus. Eu ouvi uma explicação há dias que eu gostei muito e realmente fez todo o sentido. Porque às vezes parece que nós andamos aqui num contrassenso. Que o caminho que conduz à salvação é estreito e apertado. É estreito e apertado. E é estreito e apertado, sabe porquê? Porque tudo se concentra numa só pessoa. É em Jesus. Não há bicos, não há atalhos, o caminho é só um. É em Jesus, por isso é que é um caminho apertado. Não é um caminho largo, onde a pessoa pode ter muitas escolhas. Para a salvação é só um caminho, é Jesus. Jesus é que é a porta, Jesus é que é o caminho. Se tu queres ser salvo, é através de Jesus. Tu queres chegar a Deus, é através de Jesus. Não é através de Maria, não é através de santos, não é através de religião, não é através de obras. Se tu queres chegar a Deus, é através de Jesus. Por isso que o caminho é apertado. Não é apertado porque é difícil, é apertado porque está concentrado numa só pessoa, em Jesus. Quem é que já passou por portas estreitas? Aquela nossa porta é uma porta estreita. É ou não é? Se estiver assim fechada, é uma porta estreita. Mas alguém gemeu para passar naquela porta? Alguém gemeu para passar na porta? Não. É uma porta estreita. Não significa necessariamente que é difícil. É concentrado numa só pessoa, em Jesus. Amém? Então aqui nós vemos que Jesus disse, ide e ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar. E ele confirmou esta palavra, Marcos 16:15, que é um versículo que todos nós conhecemos e que é um versículo que todos nós conhecemos e que aprendemos logo. Quando começamos a ler a Bíblia, logo se calhar das primeiras coisas que nós aprendemos, quando vamos à igreja, as primeiras coisas que nós aprendemos. Então diz assim, Marcos 16:15, disse-lhes, quem é que disse? Foi Jesus que disse. E sabe quando é que Jesus disse isto? Foi as últimas instruções. Foi as últimas coisas que ele deixou aos discípulos para fazer, as últimas ordens que ele deu, antes de ele subir para o céu. Veja que ele não disse, olha, tens que santificar. Você compreende o peso que têm as últimas instruções de Jesus? É como se são advertências, se não tivesse o cuidado, foi como relembrar para que as pessoas não caíssem no erro de deixar de fazer ou que esquecessem, não é? As últimas advertências, as últimas instruções têm este peso da responsabilidade que aquilo que ele ia dizer implica. E ele podia dizer, olha, eu vou subir para o céu, mas pelo amor de Deus vocês não me deixem de ir à igreja. Pelo amor de Deus vocês que se santifiquem. Pelo amor de Deus vocês que façam boas obras. Pelo amor de Deus vocês que façam isto. Não, não foi nada disso que ele disse. Ele disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Olha, quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Ou seja, a partir de nós já sabemos que nós vamos encontrar dois tipos de pessoas. Aqueles que creem e aqueles que não creem. Já sabemos disso. Quem é que está aqui que crê? Eu creio. Eu creio em Jesus. E se você crê, está salvo. É fácil assim? É fácil assim. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer, olha, paciência, já está condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, o que lhes fizeram? Ficaram sentados a chorar.
Foram para dentro da igreja, começaram por uma igreja bonita, trabalharam muito dentro da igreja. Foi isso que eles fizeram? Não, a Bíblia diz. E tendo partido, pregaram por todas as partes. E quem é que cooperou com eles? O Senhor cooperou com eles. Veja que não foi eles que cooperaram com o Senhor. Não foi eles, Senhor, nós vamos te dar uma ajudinha. Não, eles foram obedecer àquilo que Jesus mandou e foi o Senhor que cooperou com eles. Faz sentido ou não? Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém significa assim seja. E então, se Jesus deixou isso para os seus discípulos, também é para nós, irmão. A coisa mais importante que você pode fazer agora que você tem Jesus é dar Jesus. É dar Jesus, irmão. Anuncie Jesus. Está tão perdida esta prática. Está tão perdida. Toda a gente quer fazer o trabalho de Jesus. Toda a gente quer entrar em disputas no Facebook a provar que a sua teoria que está certa. Toda a gente entra em disputas nas redes sociais a provar que a minha igreja é que presta. A provar que a minha pregação é que é a melhor. E a todo o tempo o que nós temos de fazer é pregar Jesus. Prega Jesus. Põe versículos de salvação. Anuncia aos teus familiares. Anuncia aos teus amigos. Olha, eu encontrei Jesus. Faça como aquela mulher. Faça como a samaritana. Olha, eu encontrei Jesus. Alguns vão crer. E há outros que não vão crer, não importa, mas o Senhor vai cooperar conosco. De uma forma ou de outra, o Senhor vai cooperar conosco. E nós vimos, no início de Atos, que foi exatamente isso que eles fizeram. E foi aí que a igreja cresceu. Porque havia grande alegria. A Bíblia falava que naquela cidade muita gente se converteu e havia grande alegria. E eles pregavam Jesus. O Pedro ia, para qualquer lado que ele fosse, ele pregava Jesus. O Paulo ia, pregava Jesus. Toda a gente pregava Jesus. Toda a gente pregava o Evangelho de Jesus. Por isso é que havia muitas salvações. Agora, se nós estamos aqui a tentar construir o nosso próprio reino, estamos a tentar construir uma igreja, uma comunidade, e não anunciamos Jesus, é uma comunidade que vai secar, irmão. Vai secar. A vitalidade da igreja está nas salvações. A vitalidade da igreja não está em termos bons equipamentos, em termos boas coisas, em termos boas condições. A vitalidade da igreja está quando o Evangelho de Jesus é pregado e as pessoas começam a crer porque o Senhor é que vai confirmar. Eu não sou apologista de fazer aquela distribuição de folhetos. Tudo tem o seu lugar. Não acho que esse é o melhor tipo de evangelização. Mas eu pergunto, todos os seus familiares já sabem que você vem à igreja? Todos os seus amigos já sabem? Será que você tem a ousadia de dizer que acredita em Jesus? Ou você nem sabe como começar a questão? Ou você nem sabe o plano da salvação, não está bem firme no seu coração, que você tem medo, se você começar a falar, alguma pergunta que a pessoa faça, você fica atrapalhado e já não sabe responder. Porque isso também é um impedimento a nós pregarmos. Porque a ordem Deus deu, Jesus deu, vai e prega. Mas depois há impedimentos, há obstáculos. E um deles é o medo de rejeição. É o medo de nós sermos rejeitados pelos nossos familiares. É o medo de sermos rejeitados pelos nossos amigos. Outros é não conhecermos bem. Não conhecermos bem o Evangelho, não conhecermos bem o plano da salvação. Mas para isso é que estamos aqui, a quarta e domingo. Irmão, você sabe uma coisa, nesta igreja, ninguém tem desculpa para dizer, eu não sei o plano da salvação. Porque eu até estava a dizer ao Steven, parece que estamos sempre a falar na mesma coisa. Você há de reparar que ultimamente parece que a gente fala sempre na mesma coisa. É salvação, é vida eterna, é Jesus, é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Por isso não há desculpa. Não há desculpa para você não saber o plano da salvação. Não há desculpa para você não saber conversar com alguém, quem você admira, alguém que você tenha respeito. Que você não possa dizer, olha, Deus te ama. E Deus te ama e Ele provou esse amor por ti quando Ele enviou Jesus. Nós agora celebramos a Páscoa. É uma boa oportunidade para nós começarmos uma conversa. Olha, mas o que é? Sabes o que significa a Páscoa? A Páscoa... Olha, a Páscoa significa que Jesus ressuscitou. E se Ele ressuscitou, significa que há uma nova esperança para nós. Se Jesus ressuscitou, significa que eu tenho o caminho aberto para chegar a Ele. Significa que aquilo que Ele falou era verdade. Porque Ele disse, olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia vou ressuscitar. 1 de Pedro, vamos lá abrir. Vocês estão todos assim a olhar para mim com uma cara meio estranha. Não sei se estão a gostar, se não, se estão a entender ou não.
Estavam à espera de outra coisa mais exuberante? 1 de Pedro 2. E este versículo é espetacular, irmão. Quando eu estava a preparar esta lição, este foi o primeiro versículo que veio à minha mente. No versículo 9 diz assim, e nós tantas vezes usamos este versículo para nós. Eu sou a geração eleita. Eu sou o sacerdócio real. Eu sou a nação santa. Veja o que está a dizer. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para quê? Para quê que nós fomos feitos santos? Para quê que fomos escolhidos? Para quê que nós fomos feitos isto? Para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem é este? É Jesus, irmão. Nós somos feitos santos, fomos adquiridos, comprados com o sangue de Jesus. Não foi para nós agora ficarmos no nosso cantinho, agora cada um que se desenrasque. Não, o trabalho é pregar Jesus. Você pode perguntar, qual será a vontade de Deus para a minha vida? Olha, número 1 é que tu pregues. É que tu pregues Jesus. Ainda que a tua vida possa não ser um exemplo, ainda que tu vivas alguma situação na tua vida em pecado, ainda que haja coisas que tu ainda não mudaste, prega Jesus, porque não é o teu testemunho que estás a pregar Jesus. Que esta é outra coisa errada. Nós pensamos, para termos ousadia de pregar Jesus, nós temos de ter uma vida imaculada, perfeita, errado. Nunca vamos ter. Quem é que está aqui que falha? E não vou perguntar quem é que está aqui que vive em pecado. Porque aquele que vive em pecado não conhece a Deus, nem nunca o conheceu. Nunca o viu. Quem é que está aqui que falha e que às vezes erra? Todos nós. E agora, porque eu falho, será que isso é impedimento de eu pregar Jesus? Não. Você não está a pregar o seu testemunho. Que esse é outro erro que nós queremos. Nós às vezes queremos convencer a pessoa contando o nosso testemunho. Não conte o seu testemunho, conte o que Jesus é. Fala o que é que Jesus fez. O que é que Ele fez? O que é que Ele fez? Susana, o que é que Ele fez? Ele morreu por nós. Ele ressuscitou por nós. Ele está vivo. Não fica à espera de você ter uma vida perfeita. E mesmo que eles digam, estás a falar de Jesus e tens a vida assim? Eu disse, sim. Porque sabes uma coisa, olha, os meus pecados foram cravados na cruz. E essa é a salvação. É a recompensa da nossa salvação, irmão. É a recompensa de acreditarmos em Jesus. É a vida eterna e é o perdão dos nossos pecados. E é isso que nos dá ousadia. Você sabe que eu também falho. A pastora falha. Falho. Eu também faço asneiras. Eu também de vez em quando discuto com o meu marido. Raras as vezes, graças a Deus. Já discutimos muito no passado. Hoje a gente já se entende às mil maravilhas. Mas está a ver, nós não podemos, não é o nosso testemunho que nós contamos, não é a nossa experiência de vida. O que nós precisamos de contar é que Jesus morreu por mim. E por causa disso eu tenho a vida eterna. E por causa disso eu tenho o perdão dos meus pecados. E se alguém disser, vives assim, falas assim e tens a tua vida assim. Tu dizes, olha, sabes, estes pecados que tu vês em mim, porque eu acredito em Jesus. Olha, está tudo pregado lá na cruz. Está a ver a confiança. Se você falar assim com confiança, as pessoas vão ficar, uau, ele está a falar a sério. Então, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, olha, tu, que no outro tempo não eras povo, mas agora és povo. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Se de graça recebeste, de graça dai. Se tu alcançaste misericórdia, fala misericórdia para os outros. Mas que misericórdia é esta? É que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer em Jesus não morra, mas tenha a vida eterna. Mas Cristina, tu começaste a dizer que todos nós vamos morrer. Mas sabe, a nossa morte não é o fim. E é isto que o mundo não sabe. O morrer, este corpo morrer, e nós sermos enterrados num caixão debaixo da terra, não é o fim. Não é o fim, irmão, é apenas uma passagem. Nós somos eternos, nós não somos como um cão. Um cão morre e acabou, não há mais lembrança daquele cão. Mas nós somos um espírito eterno. Foi Deus que soprou para dentro de Adão
o espírito de vida. E nós somos eternos, nós somos criados por Deus para sermos eternos. Mas por causa do pecado, o nosso corpo está condenado. O nosso corpo está condenado, irmão. No momento em que nós acreditamos em Jesus, o seu espírito e a sua alma foram feitos novos. Nova criatura. A única coisa que não tem remédio é o seu corpo. O seu corpo vai ter que morrer. O seu corpo vai ter que morrer. Sabe para quê? Para um dia, quando Jesus voltar, quem é que sabe que Jesus vai voltar? Porque isto é a promessa da salvação também, que Ele vai voltar um dia para nos buscar. Quando Ele voltar, a Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos, nós vamos ser transformados. E aquilo que era corruptível vai se tornar incorruptível. E aquilo que era mortal vai se tornar imortal. E aquilo que era carnal vai se tornar espiritual. E nós vamos ser transformados para estar para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo falava: aquilo que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer e não faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, ele está sempre diante de mim para fazer. Quem é que conhece esta luta? Quem é que pode dizer, uau, é mesmo isto que eu estou a sentir? Sim ou não? O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal do qual eu fujo, eu estou sempre pronta para fazer. Sabe porquê? E ele dizia, miserável homem que sou. Porque há uma luta entre o nosso corpo e o nosso espírito. Irmão, o nosso corpo é irremediavelmente mau. A nossa carne é irremediavelmente má. Nós somos... Você estava a mandar calar que ele quer pregar sobre isto. Mas não me importa. Vais ter outra plateia no domingo. E a certeza que aquilo que eu vou dizer não é que tu vais dizer. O nosso corpo é mau. Eu estava a falar disto, estava o Cláudio na minha casa e nós estávamos a falar exatamente sobre isto. Uma pessoa, irmão, ouça uma coisa. Eu só vou falar isto e depois continuas no domingo. Sim. Mas veja uma coisa. Vamos imaginar alguém que tem... Imagina um pecado. Eu não vou dar exemplo. Imagina uma pessoa que tem uma tendência para um pecado, para um vício. Alguma coisa que dá prazer à carne. E a pessoa conhece Jesus, a pessoa acredita em Jesus, e ela sabe que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aquilo que nos foi ensinado, agora tens de deixar de fazer tudo isso. Tens mesmo que deixar de fazer. Obras da carne. Mas sabe uma coisa? Eu sei que isto é verdade, irmão. Uma pessoa que conheceu Jesus e que foi tirado, que tinha um vício terrível, tinha um pecado terrível, para o resto da sua vida, essa pessoa vai lutar com esse pecado. A carne da pessoa vai lutar sempre com esse pecado. E não estou a dizer que a pessoa vai cair no pecado, não é isso que eu estou a dizer. Mas a carne vai ter sempre tendência a voltar ao pecado, porque a carne é má. E agora eu vou dizer assim, então se é assim, então deixa-te andar. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a falar de graça, eu estou a falar de misericórdia, eu estou a falar de salvação. Porque quem crê verdadeiramente em Jesus tem dentro de si uma nova natureza. E se você alimentar o seu espírito vai ser mais forte que a sua carne. Mas a sua carne, tendencialmente, será sempre má. Será sempre pecaminosa. E ela vai ter que passar pela morte para que você possa um dia ressuscitar com um corpo novo. Mas o seu espírito, hoje, e sem pecado, mas o seu espírito hoje, se você crê em Jesus, você está pronto para ir para o céu. Se você crê em Jesus, o seu espírito foi feito novo. Não é de novo. Aquilo que está em Cristo, nova criatura eis que tudo se fez de novo. Se tiver o de, significa o quê? Você que imagina que estou a fazer aqui um desenho, não é? Estou a fazer aqui um desenho. E eu enganei-me no desenho. Fazer de novo é eu virar a página e voltar a fazer o mesmo desenho. Mas sabe, a Bíblia diz que nós fomos feitos novos, não tem o de antes. Significa que nós fomos criados uma coisa nova que não existia antes. E então, se você crê em Jesus, e mais uma vez eu pergunto, alguém aqui acredita em Jesus?
Então saiba uma coisa, que você é feito uma nova criatura. Tudo que é velho já passou, eis que tudo se fez novo. E o seu espírito está pronto para ir para o céu com Jesus. A sua alma está salva. Que isto também aprendemos errado. Temos que salvar a nossa alma todos os dias. Errado. Você foi feito de novo. A única coisa que está irremediavelmente perdida é o seu corpo. É o meu corpo. Vai ter que morrer, vai ter que ir para a terra. Do pó foi tomado, do pó vai ter que tornar. Mas um dia vai ressuscitar e vai ser um corpo glorioso. Amém? Glória a Deus. Em Atos 1, irmão, em Isaías 52 diz, no versículo 7, os pés que anunciam o Evangelho da paz são bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles, quão suaves sobre os montes são os pés daqueles que anunciam a paz, daqueles que anunciam o Evangelho. Por toda a Bíblia nós vimos que a obra mais importante que nós temos a fazer é anunciar Jesus. É anunciar Jesus. Amém? Então, em Atos 1:8, vamos aí ver alguns exemplos. Atos 1, no versículo 8. Eu pus aqui montes de versículos. Claro que não vou conseguir ler todos. Mas, olha, se você quiser depois visitar aqui uma fotografia ao meu estudo, pode vir para você estudar em casa. Atos 1, no versículo 8. E mais uma vez era as últimas instruções de Jesus antes de ele subir. E diz assim, no versículo 8, mas receberás a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, para quê? Ser-me-ás testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e na Madeira, e em Samaria, e até aos confins da terra. Então, a virtude do Espírito Santo veio sobre nós para quê? Para fazer muitas obras. É isso. Para eu construir agora um reino, uma igreja grande, para eu construir um império. Não, a virtude do Espírito Santo está sobre nós, para que nós possamos ir e anunciar. O próprio Jesus, em Isaías, o profeta, ele profetizou em relação a Jesus, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres, para anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia em que o Senhor vai voltar. Então, a virtude do Espírito Santo sobre nós, irmão, não é a coisa mais importante, não é orar em línguas. A virtude do Espírito Santo sobre nós, a mais importante não é para você ter poder, para fazer alguma coisa extraordinária. A virtude do Espírito Santo sobre nós foi dada para que nós possamos anunciar o Evangelho. Eu não sei se você está a ver aquilo que eu estou a ver, mas eu, esta semana, abri-me os olhos. E eu pensei, Cristina, tens de pregar mais Jesus. Que eu não estou aqui, só porque eu estou aqui a falar, não significa que já cheguei lá. Estou na mesma caminhada que você e nós precisamos de pregar mais Jesus. As nossas conversas têm que ser direcionadas, não é para convencer, tens que vir à minha igreja. Quando é que vais à igreja? Vem à igreja. Não, prega Jesus. Prega Jesus, prega a salvação em Jesus. E se a pessoa se arrepender de verdade, se a pessoa realmente acreditar em Jesus, não te preocupes, porque é o próprio Deus que vai encaminhar as suas ovelhas para um bom rebanho, para um bom pasto. E se Deus nos conceder a graça de acrescentar a esta igreja aqueles que se hão de salvar, glória a Deus. Mas ainda que Ele não acrescente, nós vamos continuar a pregar, porque é para isso que nós somos chamados. Amém? Já lemos Lucas 1:8. Agora vamos ver em Romanos 10. Diz aqui, ser-me-ás testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Mas se você for aí a Romanos 10, no versículo 14, nós vamos ver um versículo muito interessante que está aí. Uma pergunta muito interessante. Romanos 10. No versículo 14. Até podemos ler, até podia ler todo, irmão. Até podia ler todo. Veja só no versículo 1 o que diz. O apóstolo Paulo estava a dizer. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Então, o bom desejo do nosso coração deve ser para a salvação deste povo. Eu podia pôr, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração de Deus pela Madeira, por Portugal, é para a sua salvação. Esse é o melhor desejo que nós podemos ter, irmão, é que o nosso país seja salvo, a nossa família seja salva. A nossa mãe seja salva, o nosso pai. Você conhece a história do rico e do Lázaro? Alguém já ouviu a história do rico e do Lázaro? Não? Então nós vamos ir lá ler.
Então diz assim no versículo, não esqueci de onde é que começa a ler, do 8, diz assim, mas que diz, a palavra está junto de ti e na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, o que acontece? Serás salvo. Então o que é que eu preciso para fazer salva? Olha, crê no teu coração, confessa com a tua boca, confessar a quem? Confessar a quem? Olha, confessa a Deus e confessa aos teus amigos. Quanto mais a gente fala aquilo que nós acreditamos, mais se torna real para nós. Se creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê, com o coração nós cremos para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, entre madeirense ou espanhol, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, o que acontece? Será salvo. Todo aquele que invocar, todo aquele que clamar, todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus Cristo, em que Ele é Filho de Deus, em que Ele é o verdadeiro Salvador, é salvo. Pois, veja no versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Irmão, isto tem que ser a nossa força motriz, quando nós acordamos de manhã. Como é que eles vão crer? Como é que os meus colegas vão crer se não for eu que tenho Jesus a pregar? Como é que a minha família vai crer se eu não pregar? Como é que os meus amigos vão crer se eu não pregar? Porque está aqui a dizer, como invocarão aquele em que não creram? E como é que eles vão crer se eles nunca ouviram? E como é que eles vão ouvir se não há quem pregue? Então você está a ver, a coisa mais importante a fazer, agora que você tem Jesus, é pregar Jesus. É pregar Jesus, irmão. Não há nada mais importante do que isso. Todo o resto que você possa fazer é por desejo seu, é por, sei lá, é porque você apenas deseja, você quer. Mas a ordem que Jesus nos deixou, vai e prega. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Nem todos obedecem ao Evangelho. E aqui está a dizer, como pregarão se não forem enviados? Ai, é preciso ter uma unção especial para ser pregador, para pregar. Ai, vamos ungir que é para ter unção de evangelista. Será que é preciso isso? Quando o próprio Jesus disse, olha, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, eis que a virtude do Espírito Santo virá sobre vós para que me sejais testemunhas. Então você já foi enviado. Levanta a mão e diga, eu já fui enviado. E fui enviado por quem? Pela pastora Cristina, não foi? Não, foi Jesus. O próprio Jesus, ele disse, nós lemos no início, vai, prega. Vai por todo o mundo, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, ide por todas as nações, ensina-os a pregar, ensina-os a guardar os mandamentos de Deus. Então, a comissão já foi dada, a ordem já foi dada. Você já foi investido de poder para fazer essa obra. Lá está, nós queremos sempre espiritualizar a coisa, temos que ter uma reunião de consagração, tem que vir o pastor XPTO, temos que ungir com outro, temos que fazer tanta coisa errada. Jesus já fez tudo isso. Jesus já fez tudo isso por nós. Então nós só temos é que ir. Diga, só tenho que ir. João 6, 29. Não, vamos a Lucas. Vamos ver aqui a história do rico e do Lázaro. Já estou mesmo a acabar. Tenho muito mais para ler. Lucas 16. Lucas 16, no versículo 19. Então, eu vou ler, você que presta atenção. Diz assim, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura
e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Ele tinha uma vida regalada. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Estão todos a perceber? Havia o rico, que vivia bem. E havia Lázaro, que até era pobre. E ambos morreram. Tanto rico como pobre, toda a gente vai morrer. E o Lázaro, ele foi para o céu. O rico foi para o inferno. E a Bíblia diz que ele estava atormentado naquelas chamas, e ele olhou e ele viu o Lázaro, aquele que era pobre e que desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa dele. Ele olhou e ele pediu: olha, Abraão, tem misericórdia de mim, e pede a Lázaro, aquilo que eu negligenciei, aquilo que eu desprezei, que ele molhe só a ponta de um dedo e que venha me refrescar, porque ele estava atormentado. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E é aqui que quero chegar, irmão, a partir daqui para a frente. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. A fim de que não venham também para este lugar de tormento. O desejo do rico era o quê? Olha, já que eu estou aqui, já que não posso passar daqui para ti, nem ninguém daí pode passar para cá, mas então vai lá, avisa a minha família, avisa aos meus irmãos para que eles não venham para este lugar de tormento. E esta minha irmã, isto está escrito para quê? Esta parábola não está aqui para dizer que os ricos vão para o inferno e que os pobres vão para o céu. Não é isso que se trata. Nem tão pouco se trata que se você viver bem aqui na terra, olha, estás a viver bem aqui, agora, olha, quando morrer já vais ter mal. Já nada disso está aqui a se tratar. O que está aqui a se tratar é que o Lázaro, ele acreditou em Jesus e foi para o céu. O rico não acreditou, foi para o inferno. Mas lá no inferno, ele desejava que alguém fosse alertar os irmãos, fosse alertar a mãe, fosse alertar o pai. Para quê? Para que eles também não fossem para aquele lugar de tormento. E eu fiquei a pensar neste versículo, irmão, e você já viu, nós que temos as palavras da vida eterna, nós que temos a salvação no nome de Jesus, nós vamos privar os nossos amigos de vir à salvação? Que horror! Que horror! Como é que eles vão crer se não há quem pregue? Como é que eles vão se arrepender se não há quem pregue? E eu pergunto mais uma vez, qual é a coisa mais importante a fazer agora que você é salvo? É pregar, irmão, é pregar, é dar Jesus. E depois ele disse-lhe Abraão: olha, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Enquanto nós estamos aqui na terra, irmão, há a oportunidade de nos arrependermos. O arrependimento, o crer em Jesus é só uma decisão. Você não tem que compreender. Você não tem que conhecer a Bíblia toda para você compreender. Você não tem que conhecer. Mas quem é? Eu tenho que saber, não posso crer numa coisa assim. Pode. Se eu estou-lhe a dizer, olha, Jesus morreu, Jesus é a salvação, Jesus é o caminho, Ele ressuscitou, se tu creres nele será salvo. E você diz, ok, eu creio. Está ao alcance de todos. Está ao alcance de todos. Crês em Jesus? És salvo. É simples assim. João 3, vamos lá para acabar.
No- Sim, mas não, para o contexto agora não importa. Vamos lá em João 3. João 3, no versículo 14, e vamos acabar por aqui. Não quero que vocês fiquem aborrecidos de estar a falar. Você sabe que eu gosto de falar. João 3, no versículo 14, diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quem é que é o Filho do Homem? É Jesus. E aqui seja levantado, o que significa? Significa que vamos pegar todos em Jesus ao colo e vamos levantar, é isso? Não, significa que convém que ele também seja anunciado. Para que é que importa que ele seja anunciado? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê nele já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz do mundo? E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz, não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então Jesus Cristo ele veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E só mesmo para acabar, nós vamos ler aqui 2 Timóteo. 2 de Timóteo, no capítulo 4. Diz assim, no versículo 1. 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que o quê? Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Você está a ver? Ele começa por dizer, olha, eu conjuro-te que tu pregues a palavra, que tu insistas a tempo e a fora de tempo em pregar a palavra. E depois ele faz um parênteses, porque vai acontecer que vão ter comichão nos ouvidos, não vão suportar essa doutrina, vão querer voltar às fábulas, vão querer se desviar da verdade. E depois ele fecha o parênteses e ele diz assim, mas tu, se sóbrio em tudo, sofres aflições e faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Ah, mas isto era para Timóteo, porque o Timóteo era evangelista. Não, não, não. Não. Diga não. Irmão, a sua obra mais importante, a obra que você tem que fazer, que Jesus deixou, é para nós irmos por todo o mundo e pregar o Evangelho. Não dê ouvidos àquilo que está a passar, não dê ouvidos. Se você for rejeitado, não importa se você for rejeitado por a sua família, pelos seus amigos, não importa, Cristina, não. Não importa porque o prémio é maior. O prémio é a vida eterna. Nós só pensamos na morte quando alguém de nós morre. Quando algum dos nossos familiares morrem. Porque senão nós vivemos aí e ninguém pensa que vai morrer. Mas quando a morte vem, é ali nós tomamos consciência que eu vou morrer um dia. E a Bíblia está a dizer, o homem está ordenado morrer uma vez. Depois disso, o que é que vem? O juízo. Depois da morte vai vir o julgamento. Depois de tu morreres aqui nesta terra, vai vir o julgamento. Ou tu vais ser considerado inocente pelo sangue de Jesus, ou vais ser considerado culpado e vais ficar morto para sempre. Mas não é morto, não vais lembrar de nada, vais ser morto e vais estar como o Lázaro.
como o rico, atormentado, consciente do que se passou, e a todo o tempo a pedir, porquê que eu não me arrependi? Mas porquê que eu não acreditei naquela palavra? Mas porquê que eu não fiz? Mas porquê que eu não fui? Porquê que eu não fui para Jesus? Porque depois da morte virá o juízo. E por isso, a tempo e a fora de tempo, prega a palavra, cumpre o teu ministério, anuncia o Evangelho. Anuncia o Evangelho. No trabalho, na escola, em casa, anuncia o Evangelho. Diga ao irmão que está ao seu lado, anuncia o Evangelho. Anuncia Jesus. E não tente convencer as pessoas para vir à igreja, não tente impingir coisas nas pessoas, não tente discutir a Bíblia com as pessoas. Prega Jesus, prega Jesus. Ainda que te chamem, estás sempre a dizer a mesma coisa, mas sempre a dizer a mesma coisa, não importa, diga, olha, Jesus é caminho, a verdade e a vida. Mas na sua igreja, mas Jesus é caminho, a verdade e a vida. Mas vocês querem o meu dinheiro, mas Jesus é caminho, a verdade e a vida. Ou eles se calam ou eles se arrependem.